a próxima pergunta, né? Mas, Isauro, como você se sentiu, né? Ou como foi para você quando você recebeu a notícia da confirmação que você estava com câncer? Se eu disser para você que eu não tive medo, eu estou mentiroso. Tive medo no primeiro momento. A hora que o médico falou que eu estava com câncer, foi uma situação complicada para mim. Mas da mesma forma que foi complicado naquele momento, eu tinha convicção, né, de onde veio o câncer e por que ele veio e como que eu podia resolver. E aí, qual foi a minha trajetória a partir dali? Foi resolver. Mas antes disso, deixa eu contar para as pessoas como é que tudo começou. Na verdade, Enio, eu tinha um problema nas amígdalas desde quando eu era garoto, quando tinha 19 anos de idade. E isso me acompanhou para a vida inteira, eu nunca quis tirar as amígdalas. Só que 2 ou 3 vezes por ano ela inflamava, me dava febre, me deixava muito ruim. Principalmente quando eu falava muito. Esse problema foi agravando, né, esse problema das amígdalas. E aí, sabe o que aconteceu? Há 6 meses atrás, elas ficaram tão grandes que elas começaram a fechar a minha garganta. Eu já não estava conseguindo falar direito mais, de tão grandes que elas estavam. E foi aí que eu tomei a decisão. Até então, nem passava pela minha cabeça de ter câncer, né? E aí foi quando eu tomei a decisão de ir fazer os exames para verificar se realmente eu tinha que tirar as amígdalas, etc e tal. Passei por um especialista aqui em São Paulo, e aí ele falou assim, Isauro, depois do exame, né, que era um otorrino, ele falou assim, olha, eu não consigo ver nada em você aqui. Eu acho que o seu problema precisa ser investigado de forma mais profunda. Vou te indicar uma pessoa que é especialista nisso, e ela trabalha na Secamar. Mas não fica muito preocupado, não, porque lá é lugar que cuida de câncer, né? É só porque ela é especialista e ela, por acaso, trabalha lá. Peguei o telefone e fui ligar lá para a mulher para marcar o exame. Liguei para ela, consegui marcar o exame, marquei com ela, e aí, chegando lá, ela falou assim, Isauro, as tuas amígdalas são muito grandes, precisa investigar melhor isso. E aí, rapaz, pedi um monte de exames. E foi pedindo exames, cada vez exames mais complicados, pediu exame de pulsão, aí a ficha já começou a cair aí, né? Porque pediu exame de pulsão para fazer biópsia, essas coisas todas. E eu fui fazendo todos os exames que ela pedia. No meio do caminho ela falou assim, olha, tudo indica que você tem um câncer na garganta. Só que eu afirmava, Enio, o tempo inteiro, como vocês sabem aqui, que eu sempre afirmo, e eu dizia para ela assim, não, eu não tenho câncer. Tenho certeza que não sou saudável, sempre fui, é só a amígdala que está grande, mas vai tirar e acabou. Ela falou assim, mas os indícios provam que não. Moral da história, pediu mais um monte de exame, e aí o que acontece? Não conseguia detectar o tal do câncer. Embora tinha a suspeita, porque, na verdade, são 3,5 centímetros, o tamanho normal. A minha inflamação estava com 13 e pouco, estava muito grande. Então, era uma diferença muito grande. E aí, por isso, a suspeita. E aí, foi pedindo um exame um atrás do outro, até que ela me transferiu para uma equipe especialista em cabeça e pescoço. Essa equipe é eleita a melhor equipe de cabeça e pescoço do Brasil. Bom, moral da história. Pediu mais exames e mesmo assim não conseguiu detectar o câncer. Aí ele falou assim, Isauro, é o seguinte, nós vamos fazer a tua cirurgia das amígdalas, e aí no dia da cirurgia das amígdalas, caso a gente detecte o câncer, a gente já vai fazer aí uma cirurgia já mais corretiva, mas caso contrário, saiba que se detectar o câncer, você vai ter que fazer uma segunda cirurgia. Tá bom, fui para a cirurgia ainda. E aí, chegando na cirurgia, depois de ter feito mais de 100 exames diferentes, no total, exame de sangue, só de sangue, foi uma porrada deles. Na hora da cirurgia, quando eles congelam o tecido que tiraram, aí detectou o câncer. Já avisaram a minha esposa, né, que eu tinha o câncer mesmo. E aí já teve a indicação para a próxima cirurgia imediatamente. Né? E aí apareceram os nódulos aqui do lado esquerdo do pescoço. Pois bem, aí fui para a recuperação das amígdalas, né? Foi muito difícil na recuperação. Devo dizer a você que no primeiro momento foi muito sofrido, porque eu fiquei 5 dias sem poder comer, inclusive. Foi uma situação complicada. E, além disso, já com o diagnóstico do câncer, né? Então eu estava tratando da amígdala, a gente até ficou, né, uns 15 dias sem fazer live por causa disso, lembra? Lembra. Mas ali eu já tinha, eu não tinha contado ainda para vocês, mas ali eu já tinha o diagnóstico do câncer. Só que aí quando veio o diagnóstico do câncer, né, que eu falei aí no início da origem do câncer, e eu sei disso, e sempre falei da origem de todas as doenças, então quando tudo aquilo aconteceu, eu falei, caramba, né, meu? E aí foi quando eu fui mentalizar para entender por que estava acontecendo aquilo comigo. E aí eu lembrei, né, de algumas pessoas que por alguma razão tive algum tipo de
dificuldade no passado, agora na minha cabeça já tivesse perdoado, mas aí eu aprendi uma coisa importantíssima. Nesse período, desses 6 meses aí da luta contra o câncer, que não adianta você perdoar as pessoas, você não pode dar para o outro, eu falo isso todo dia aqui que você não tem. Mas dentro de mim ainda existia o sentimento de culpa por causa daquilo tudo. Apesar de eu perdoar as situações que aconteceram na minha vida, mas dentro de mim tinha um sentimento de culpa. Eu não tive dúvida. Depois que eu fiz a reflexão, eu não tive dúvida de fazer oração de perdão para mim mesmo e depois ir lá e conversar com todas essas pessoas, que eram umas 3 ou 4, e contar para elas o que estava acontecendo e dizer que se tivesse algum tipo de ressentimento, que para que elas pudessem me perdoar, né? E assim foi feito. Tomei café com essas pessoas. Quando eu falei com a última pessoa, Enio, eu senti como se eu tivesse tirado um peso de 100 quilos das minhas costas, sabe? Ali naquele momento, Enio, eu tinha certeza absoluta que eu já estava curado. E aí eu voltei no médico para que ele pedisse os exames, né? Porque refizesse os exames, porque a cirurgia, ele queria marcar, só voltando um pouquinho antes, ele queria marcar a cirurgia para a semana seguinte. Eu falei, não, eu não vou fazer a cirurgia porque não dá, eu tenho trabalho. Ele falou, se você não fizer nessa semana, só vou poder fazer no dia 19, que é 19 passado. Não tem problema, pode passar dia 19. Ele falou assim, mas Isauro, para dia 19 vai ter quase um mês, é muito arriscado para você. Não tem problema, pode remarcar, porque eu tinha certeza do que estava acontecendo e o que eu ia fazer, entendeu? Depois de uma semana que eu saí de lá, que eu visitei todas as pessoas que porventura tinha algum desconforto comigo, e que quando eu senti no coração que eu estava já curado, aí eu voltei no médico, marquei uma consulta com ele e falei assim, olha, eu quero que você peça para repetir os exames, porque eu estou curado. Sabe o que o médico falou, Enio? Seu Isauro, você está falando com a melhor equipe médica, que são 10 médicos de cabeça e pescoço do Brasil. Curiosamente, eu sou eleito o melhor médico desta modalidade no Brasil. E eu tenho convicção do que está acontecendo com você. Você tem câncer, você tem que fazer a cirurgia do pescoço. Então eu não vou pedir os exames para você de novo, por quê? Porque você tem e precisa resolver, precisa tratar. Ele falou assim, ó, você tem 2 coisas para fazer. Ou eu faço a cirurgia em você, que é menos penosa, ou você vai fazer quimioterapia, que aí vai ser um problema para o teu organismo. Você escolhe as 2 coisas. Uma das 2 coisas eu tenho que fazer com você. Aí eu falei, tá bom, a cirurgia você diz que a recuperação é melhor, mas e quais os riscos? Aí ele foi que eu tive a certeza absoluta. Primeiro que eu sabia que eu estava curado. E segundo que eu não ia fazer a cirurgia mesmo, porque seria a morte. Porque segundo as estatísticas, todo mundo que fez a cirurgia, 49% morreu na mesa. Dos que viveram, 79% ficaram com o braço paralisado, perde o braço. E para 90% ficou a boca torta por outro lado. Aí eu falei, meu amigo, você tem que pedir os exames de novo para mim, porque senão eu não vou fazer essa cirurgia sem antes ter certeza. Eu tenho certeza que eu estou curado, eu não vou fazer a cirurgia. E aí o médico bateu o pé e falou não, que não ia fazer, que não fez. Não quis pedir o exame, para refazer os exames. Só que eu tinha convicção que eu estava curado. Eu tinha convicção que eu estava bem. Porque o meu organismo dizia isso, a minha mente dizia isso, porque eu fiz a lição de casa, eu tomei o remédio necessário para eliminar a causa do problema. Aí eu fui falar com meu pai, que você conhece, meu pai Zezinho, e ele tem um amigo que, por curiosidade, ele é também especialista em cabeça e pescoço do Hospital Marcelina. E é chefe do Centro de Oncologia lá do Hospital Santa Marcelina. Aí eu fui lá falar com o cara. Aí ele falou, me traz os exames para eu ver. Eu levei os exames para ele ver. Isso aconteceu há um mês atrás. E aí ele falou assim, Isauro, olha, eu vou pedir os exames para você, porque você está com a tua convicção, então eu acho que você tem que realmente fazer os exames. Mas ele disse, só que você sabe que eu estou cometendo aqui uma, entre aspas, uma falta de ética médica, porque veja, você está na melhor equipe do Brasil para cuidar disso, e eu estou fazendo uma coisa, entre aspas, estou indo contra o colega, mas eu vou pedir os exames para você. Aí eu fiquei feliz da vida, né, porque aí eu tinha certeza absoluta que eu estava no caminho certo. E assim foi feito. Eles pediram os exames. E existe um exame, Enio, que chama PET. O PET é um exame que é como se fizesse é como se escaneasse você. Esse exame é terrível para fazer, mas se você tiver uma mancha na unha, o exame mostra que tem. É um negócio muito louco. É um exame caríssimo, inclusive. A maioria dos convênios nem cobre, porque é um exame muito caro, mas muito específico. Mas é um exame que detecta realmente se você está curado ou não, se você tem problema ou não. E aí, o que aconteceu? Fiz o exame e uma semana depois, faltando 2 dias, 3 dias na verdade, para a cirurgia que era 19. Não, eu peguei o resultado na quinta.
A cirurgia era na segunda passada e eu pensava na quinta. E aí, como um passo de mágica, uma coisa incrível, todos os tumores desapareceram. Não tinha mais nenhum. O doutor Aloysio, quando viu aquilo, ele ficou espantado, porque ele não acreditava no que estava acontecendo. Então, sumiu, desapareceu. Eu vou colocar depois a imagem aí para o pessoal ver. De uma hora para outra, Enio, desapareceu o câncer. Por quê? Porque eu fui lá e resolvi a causa do câncer. Eu tinha certeza que eu estava curado. E isso para mim foi muito difícil, foi muito doloroso, mas foi muito bom ao mesmo tempo. Por quê? Porque agora eu tenho a minha própria experiência para contar que verdadeiramente a doença não existe, que a doença ela é criada. Que a partir do momento que você se concentra na verdade e que você resolve a causa da doença, a partir daquele momento, a doença desaparece. E foi o que aconteceu comigo. Então hoje eu estou curado, cientificamente comprovado que eu estou curado. Mas foi um problema gigantesco. A minha mulher chorava muito no primeiro momento, minha filha chorava muito no primeiro momento, até você chorou, né? Então veja você, por quê? Porque é uma notícia muito forte para qualquer ser humano. Mas o fato é que eu venci o câncer. E como é que eu venci o câncer? Resolvendo o problema na causa, na origem. Aonde era que estava a causa do câncer? Estava na mágoa, no rancor, no ódio, estava no sentimento de culpa. A partir do momento que eu me livrei verdadeiramente daquilo, eu me livrei do câncer. E aí eu disse para Deus assim, eu entreguei, na verdade, Enio, eu por ser um líder religioso, eu entreguei minha vida na mão de Deus. Eu falei assim, Deus, se eu realmente tiver que ir embora, tanto é que você lembra que eu fiz a transição da empresa para vocês tocarem, caso eu não voltasse, mas eu disse assim, se eu tiver alguma missão ainda nessa vida, eu não vou fazer a cirurgia, eu vou me curar antes. E eu falei para vocês, eu tenho 1 mês para ficar curado, lembra disso? Lembra. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, se eu tiver que fazer a cirurgia, é porque eu não vou voltar. Assim aconteceu. Passei por todo esse perrengue, a equipe não quis fazer, aí fui atrás de uma outra equipe médica que fez os exames e comprovaram que eu estava curado. O que eu quero dizer para as pessoas que estão nos assistindo aqui? Que qualquer que seja o desafio da nossa vida, não importa, inclusive um desses, de uma doença tão terrível quanto essa, mas se você tiver a compreensão da verdade, se você conhecer a verdade, você se livra inclusive do câncer. É aquela máxima que eu digo aqui, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará desde que você aceita a verdade. Porque, nesta hora a fé não pode vacilar, ela tem que ser convicta. Por exemplo, todas as pessoas do meu lado, minha esposa, minha filha, meus amigos, todos falavam assim, Isauro, você tem que fazer a cirurgia. E eu dizia, não, eu não vou fazer a cirurgia. Não quero fazer a cirurgia, porque eu já estou curado. Mas como é? Por exemplo, o médico me chamou de irresponsável, ele falou, o senhor é muito irresponsável, seu Isauro. Falei, não, eu não sou irresponsável, eu tenho convicção que eu estou curado. É só isso, nada mais além disso. E eu vou provar que eu estou curado. E assim foi feito. Aí veio os exames e aí eu estava curado. Veja, a partir dali, o que é bom de tudo isso? Da experiência que eu passei, é que eu agora, se eu já tinha convicção do trabalho que a gente faz aqui, a minha convicção aumentou cada vez mais. Porque eu passei por tudo isso por 6 meses, eu só falei para 6 pessoas, para os diretores, que você era um, para minha filha e a minha mulher que sabia. Mas ninguém sabia disso. Porque eu queria contar para as pessoas aqui a obra concluída. Eu não queria mostrar para as pessoas que eu estava doente. Porque na minha cabeça, não passava a ideia, apesar de saber que o câncer estava ali, aqui do lado esquerdo do pescoço, para mim não existia a doença. Porque eu já tinha, primeiro, quando o médico falou que estava lá, eu falei, não, eu já sei como resolver. Como assim? Ele perguntou. Eu falei, eu sei como resolver. Eu sei de onde veio o câncer e vou ficar curado. E foi assim que aconteceu toda a trajetória. Foi uma trajetória muito dolorosa, inclusive da recuperação da tirada das amígdalas, porque foi uma recuperação muito difícil. Mas hoje eu posso contar aqui para a galera, com um sorriso no rosto, emocionado, porque não é fácil. Lembra da história? Agora eu falei para minha esposa, que eu tenho 2 aniversários. O meu aniversário de batismo, que eu nasci, e o meu aniversário do meu renascimento. Por quê? Porque eu renasci de novo. E curiosamente, que eu renasci no dia 19 de abril. Eu sou 19 de dezembro, então é no mesmo dia. 19 de abril é dia do índio, inclusive. Agora, eu tenho esses 2 aniversários para comemorar. Porque eu, graças a Deus, por meio da fé, por meio da compreensão da verdade, consegui vencer o câncer. E quem estiver aí me ouvindo, que está com câncer, se alguém tiver, ou algum amigo de vocês tiverem, passe esse vídeo para eles, compartilhe com ele, porque eu tenho certeza absoluta
que esta minha mensagem vai tocar o coração dele, porque aconteceu comigo. Eu venci o câncer. Antes eu contava a história, eu contava para as pessoas, das pessoas que eu orientei. Eu já orientei diversas pessoas que venceram o câncer, com as orientações que foram dadas para elas. Mas eu contava as histórias das pessoas. Agora eu estou contando a minha própria história. Porque num período da minha vida, eu cuidei de todo mundo e não cuidei de mim. Eu não fiz a lição de casa para mim. Cometi tamanha irresponsabilidade que não foi cuidar de mim. Cuidar dos meus sentimentos, cuidar da minha pessoa. Ficar guardando a responsabilidade como se eu tivesse responsável pelo mundo. E foi aí que veio o problema. Só que isso foi muito bom, porque me fez refletir bastante. E isso também aumentou, Enio, a minha convicção da verdade. Agora as pessoas vão me ouvir falar com muito mais verdade, com muito mais. Já tinha muita certeza. Agora com muito mais certeza, por quê? Eu vivenciei. Não foi que ninguém me contou. Eu vivenciei a parada, sabe, meu? Ô, Enio, eu cheguei um momento que parece que eu já senti aqui o fio do machado da morte no meu pescoço. Só que ao mesmo tempo eu falei, não, se eu tiver uma missão ainda nesta vida, eu vou me curar. E assim foi feito, Enio. Eu me curei, graças a Deus. E eu queria deixar essa mensagem para as pessoas, que o câncer vem do ódio, da mágoa e do rancor. E eu provei isso, inclusive, para a minha equipe médica, porque eles me chamaram de irresponsável e etc e tal. E eu disse, não, eu vou curar o câncer. Eu tenho, do mesmo jeito que o câncer entrou na minha vida, eu vou fazer ele embora. E assim foi feito. Então, Enio, foi assim que eu me senti no primeiro momento. Mas agora me sinto muito feliz. E me sinto assim com a ideia do dever cumprido, de poder ser, inclusive, uma referência para as pessoas de como vencer uma doença tão terrível. A convicção e atacar na causa. A causa do câncer, volta a repetir, é mágoa, ódio, rancor e sentimento de culpa. Essas são as causas, não existe outra causa. Não é físico. Essas são as causas. Quer viver feliz, quer resolver problema de câncer ou qualquer outro tipo de problema. Elimina da sua vida esse tipo de sentimento que você vai chegar lá. É isso. Para responder aí a tua segunda